Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Deus abençoe a sua vida, né? Primeiramente, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam em nosso canal. Deixe o seu gostei, é claro, seus comentários e compartilhe os nossos vídeos, né? Para que o nosso canal venha no caso, ajudar pessoas que precisam desse conteúdo, principalmente dos que eu vou agora trazer. Hoje eu vou aqui abrir uma série de estudos sobre o livro de Marcos e eu vou trazer estudos da Bíblia de Estudo Roma, né? Da BV Books, ou seja, a King James da BV Books. Então, vai ser uma série, é claro, né? Cada vídeo eu vou aqui trazer um capítulo diferente com as notas explicativas sobre aquele determinado capítulo. É uma coisa assim diferente que nós vamos trazer para o nosso canal, né? E que pouca gente faz isso, inclusive, né? Poucos canais fazem isso. Então, por isso que você tem que compartilhar esse vídeo, tá bom? Então, vamos fazer essa análise na Bíblia Estudo Roma, King James. E espero que você, é claro, deixe seus comentários aí sobre o que você achou desse vídeo. Beleza? Vamos lá, então, para o estudo? Então, gente, vamos aqui começar com essa pequena introdução, né, sobre o livro de Marcos, e diz aqui o seguinte: o Evangelho de Marcos enfatiza fatos e ações. Jesus está em plena atividade, curando, expulsando demônios, fazendo milagres, correndo de lugar em lugar e ensinando. Em Marcos, tudo acontece imediatamente, né? Ou seja, é o termo-chave para esse evangelho. Assim que um evento termina, outro começa. O passo rápido desacelera quando Jesus entra em Jerusalém, que está no capítulo 11, versículo 1. Depois disso, os eventos são registrados por dias e o último dia do Messias por horas. Vamos aqui agora para a parte do autor, né? Ou seja, as circunstâncias de redação do livro. Lembrando que eu não vou ler tudo, não, vou ler apenas alguns parágrafos para a gente ter uma ideia mais ou menos do que essa Bíblia traz, né? Isso não é review, tá, gente? É só um estudo mesmo. Então, autor. O Evangelho de Marcos é anônimo. Eusébio, historiador da igreja primitiva, escrevendo em 326 d.C., preservou as palavras de Papias, um dos pais da igreja primitiva. Papias citou o ancião, provavelmente João, como dizendo que Marcos registrou a pregação de Pedro sobre as coisas que Jesus disse e fez, mas não em ordem. Assim, Marcos é considerado o autor deste evangelho, mesmo no primeiro século. Vamos aqui para o contexto histórico, né? De acordo com os pais da igreja primitiva, Marcos escreveu seu evangelho em Roma. Pouco antes, um pouco depois do martírio de Pedro. Outra confirmação de origem romana do Evangelho de Marcos é vista em 15:21, ou seja, o capítulo 15, né? Onde o autor mencionou que Simão, um sirineu que carregou a cruz de Jesus, era pai de Alexandre e Rufo, homens aparentemente conhecidos dos cristãos de Roma. Então você tem uma ideia aí, né, do contexto que ele vai trazer sobre o livro. Agora vamos logo ler lá o capítulo 1, para a gente ver as notas. Capítulo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Tá bom. Vamos ver as notas sobre, sobre esses dois versos, primeiramente. Então, primeiro ele vai explicar aqui o verso 1. Muito interessante a forma como essa Bíblia ela aborda. Ele diz aqui o seguinte: ó. O Evangelho de Marcos começa no princípio, no grego arché, do Evangelho. Grego é Evangelion, que significa boas novas. No Novo Testamento, o nome Jesus equivale ao nome Josué no Antigo Testamento e significa Yahvé é salvação. Jesus é identificado como Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Jesus é descrito também como Filho de Deus muitas vezes em Marcos.
Aí ele vai dizer que os episódios, né, os textos aqui, ó. Em seu batismo, no verso 11, por demônios, no capítulo 3, 11 e 5, 7, na transfiguração, 9, verso 7, em seu julgamento, capítulo 14, verso 61, e na confissão do centurião, 15, 39. Então aqui ele vai explicar o verso 1, né, de forma muito interessante. Aqui, né, lembrando que os pontos em negrito são as palavras do versículo, né, como ela vem ali em cima. E o demais é explicação. Então aqui no verso, ele vai do verso 2 a 3, né? Como está escrito, é uma fórmula que indica a autoridade do Antigo Testamento. Então ele vai trazer algumas referências aí. A expressão no profeta Isaías introduz uma citação mista de Êxodo 23, 20, Isaías 40, verso 3 e Malaquias 3, 10. Por que ele cita Isaías aqui, gente? É porque no texto da Almeida atualizada, o verso 2, vou voltar aqui, o verso 2, nessa parte aqui, ó, como está escrito nos profetas, ele vai estar lá, como está escrito no profeta Isaías. Como essa Bíblia aqui traz o texto receptus, ele vai trazer nos profetas, tá? Mas a explicação aqui, ele conserva o profeta Isaías. E ele vai dizer aqui, inclusive, as referências, né? Porque não é só no profeta Isaías e em Êxodo, vai estar em Êxodo também, né? No caso, e em Malaquias 3:10. Porque é a profecia que está no texto ali em cima. Então, ele continua aí, ó. Por esta razão, alguns manuscritos trazem nos profetas. Em seu contexto original, Senhor se refere ao nome Yahvé no Antigo Testamento. O mensageiro anuncia a vinda do próprio Deus. Os escritos do Evangelho aplicaram as palavras a Jesus, que é Deus encarnado. Isso está em João 1,14. Então ele explicou até o verso 3, né? O verso 3 eu não li, vou ler agora aqui. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. E agora, né, depois do parêntese, né, que é o verso 2 e 3, ele volta aqui para o princípio do Evangelho, continuando lá em cima o versículo 1. Então, vamos pular para o 4, que ele vai dizer o seguinte. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Olha só que coisa interessante. E na nota aqui embaixo, ele vai trazer o seguinte, no verso 4. Marcos não menciona o nascimento de João, como em Lucas 1, né? Em vez disso, introduz João, que batizava no deserto, lugar que lembrava a desobediência de Israel. Isso está lá em Josué, capítulo 5, verso 6. E a redenção de Deus. João chamou a um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependimento significa mudar de ideia. Envolve deixar deliberadamente o pecado. Então vamos para o verso 5. Ele continua aqui. E iam ter com ele toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura. E ele comia locustas e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Ele vai dizer aqui no verso 5. O fato de João ter atraído toda a terra da Judéia e os de Jerusalém indica sua popularidade tanto entre o povo do campo como da cidade. Muito boa essa nota aqui. O verso 6. As vestes de João eram semelhantes às de Elias, 2 Reis 1:8, e outros profetas, como em Zacarias 13:4. A descrição de Marcos sugere que João era o Elias que devia retornar e chamar a nação ao arrependimento antes do dia do Senhor. Isso está lá em Malaquias, capítulo 4,
5 a 6. Então vamos agora para o outro versículo. Ah tá, o verso 7, né? O verso 7 e 8, ele diz aqui: João anunciou que aquele que estava por vir era mais poderoso, o que ele não era digno, e que ele não era digno nem de curvar-se e desatar a correia das sandálias, um serviço de escravos gentios. Aquele que estava para vir também era superior à sua obra, em sua obra. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Isso está em Atos 11, 16. Ver notas em Atos 1, 5 e 1, 8. O batismo de João era simbólico. O batismo de Jesus introduziria a realidade. Marcos só menciona o Espírito Santo aqui e em Marcos 3, 29, 13, 11. Então tá aí. No verso 8, que eu já até expliquei ali embaixo, até li o comentário. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por Jesus no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, do verso 9 a 11, ele vai dizer aqui, ó, em Marcos, Nazaré só é mencionada aqui, e no capítulo 6, 1. 3 coisas ocorreram assim que Jesus saiu da água. Os céus se abriram, o Espírito desceu e a voz de Deus veio dos céus. Em seguida, ou imediatamente, né, do grego eutus, ocorreu mais de 40 vezes em Marcos. Meu filho amado mostra a singularidade do filho e lembra o amor de Abraão, está aqui, por Isaac, né? Em Gênesis 22, 2, 12 e 16. Apenas Israel, Êxodo 4, 23, e o rei de Israel, Salmo 2,7, são chamados de filhos de Deus no Antigo Testamento. A declaração divina, em Marcos 1,11, anunciou o relacionamento eterno de Jesus com Deus. As 3 pessoas da Trindade foram representadas no batismo de Jesus. Então tá aí. Essa nota interessante aí sobre os últimos versículos que nós lemos ali. O verso 12 diz o seguinte: E imediatamente o Espírito conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias tentado por Satanás. E estava entre as feras e os anjos o serviu. Vamos ver o que é que diz aqui embaixo do verso 12 e 13. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus em seu batismo agora o conduziu para o deserto. Conduzir é um termo forte usado para a expulsão de demônios. Aí tá aí as referências, né? E outras expulsões forçadas. 40 dias no deserto lembra a provação de Israel por 40 anos. Bem como o jejum de 40, vamos ver aqui, outra página, de 40 dias no deserto de Moisés, né? Tá aí a referência. E Elias também. Os anjos o ministravam, está no pretérito imperfeito. Isto pode sugerir que os anjos serviam a Jesus durante toda a sua tentação. Serviço este não especificado, embora ele não tivesse sido alimentado até o fim. Marcos 4,11. Anjos também serviram Elias durante seu jejum de 40 dias. Isso está em 1 Reis 19, de 1 a 8. Então nós vamos ficar por aqui, porque, claro, é muita coisa, não dá tempo a gente ler tudo. Então eu só vou focar no caso, alguns versículos e também as notas desses versículos, é claro, para vocês terem uma ideia como que essa Bíblia trabalha com as explicações do texto, tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Porque tem muitas pessoas que talvez sejam inscritas em nosso canal, ou não inscritas também, né? Que não tem essa Bíblia. Então, no caso, algo interessante é você ver o que é que ela comenta sobre os versículos. Isso pode até despertar em muitas pessoas, no caso, obter esse material aí, que, como eu já falei, é uma porta de entrada aí para o mundo do estudo bíblico ou da teologia. Eu tenho dito isso algumas vezes, sobre a importância das Bíblias de estudo. Claro, elas são muito resumidas, são, mas é uma porta de entrada, não deixa de ser. Depois você vai despertar, talvez, para comprar outros materiais aí, que venham dar um suporte maior até ao seu estudo. Então depois eu vou trazer aí um outro capítulo, assim, dessa Bíblia. Eu vou trazer mais ou menos uns cinco textos
com suas notas explicativas, e vou trazer aqui e vou montar, é claro, a playlist sobre a Bíblia de Estudo Roma, tá bom? Então que Deus abençoe sua vida aí, em nome de Jesus.